Dali, dali, lagartixas evoluídas! Estamos aqui mais uma vez, retomando as nossas maravilhosas lives. Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindos. Altitude Escalada, legal, Rodrigo. Cara, meu nome é Bruno, eu sou o idealizador do Mestres da Cadena, nosso projeto de treinamento físico e mental para escaladores dentro de uma comunidade online. Esse é o nosso principal foco neste momento de trabalho. E aqui no nosso espaço no Instagram, é o principal canal de comunicação nosso aqui, a gente compartilha também um pouco dos nossos treinamentos, daquilo que a gente ensina nas nossas aulas. Bem-vindos, boa noite Chico, boa noite Nádia, Andy, muito bem-vindos, boa noite Christian, vamos chegando para bater um papo. Hoje vamos falar sobre autossabotagem na escalada. E aí, quem aí se sabota, hein? Fizemos uma pesquisinha hoje mais cedo aqui, tivemos um resultado bem consistente, vou falar para você, viu? Bem, boa noite, Christian, Teus, Chico, boa, é isso aí, vamos falar sobre isso um pouquinho, né? E, galera, vou pedir para vocês que já estão aqui na live, aproveita esse momento e convida, clica no aviãozinho que fica aqui do lado, parece um aviãozinho de papel, e manda, escolhe aí 2 amigos que estejam online e manda para eles para vir também participar dessa conversa. Quanto mais gente para a gente debater, discutir um pouco, participar aqui ao vivo, mais rica fica essa nossa live. E essa live não vai ficar gravada, vai ser só agora ao vivo e que ela vai ser disponibilizada depois. A gravação não vai ficar disponível mais, beleza? Então cola com a gente aí. Ó, mais cedo a gente fez a pesquisa aqui no Insta se acontecia esse tipo de autossabotagem, né? De entrar nas vias, já ter ali os movimentos decorados, já tá sabendo o que tinha que fazer e na hora H a coisa não funcionar, sei lá, qualquer coisa acontecer, tremer, chacoalhar, bater um cagaço, paralisar na parede, de tudo que acontece, né? Ou às vezes esquecer o que tinha que fazer, ficar meio cego. E 77% das pessoas relatou já perceber que isso acontece. 18% disseram que não sabe dizer se exatamente é isso ou não, o que é talvez é um pouco mais preocupante, porque quando você não consegue identificar o que está acontecendo, é mais difícil de trabalhar aquilo. E teve uma pessoa só que falou que tem a mente de um samurai. Eu fiquei bem impressionado, assim. Em geral eu coloco essa opção esperando que ninguém vote, mas sempre tem alguém que vota ali. Boa noite, Diego, Fê, Flávio, Lilian, sejam muito bem-vindos. Então, um número bem grande de pessoas, né? Eu acho que é uma identificação quase que geral aí dos escaladores com essa situação de perceber que alguma coisa acontece que você não consegue apresentar aquilo que você nitidamente é capaz de fazer. E depois a outra pergunta que eu fiz foi se conseguia perceber o estado mental antes de entrar, seja num boulder, seja antes de entrar na via, ou pelo menos antes de entrar naquele lance-chave, às vezes um crux, um esticão que mexe um pouco mais com o psico, alguma coisa assim, que é onde você trava ali, não consegue apresentar realmente o que se propôs. E 58% falaram que percebe que estava agitado ou disperso, né? Agitação ou dispersão. Então, uma porcentagem bem grande já identifica isso, esse estado de ou está agitado demais, está um pouco ansioso, né? Tá aquela coisa lá, um rebuliço ali mental, ou está disperso, está sem foco, sabe? Não está prestando muita atenção, não consegue ali se conectar com o que está sendo feito. Tá? E aí teve um pessoal que falou que não sabe dizer o que acontece, e uma porcentagem pequena também ali de 20%, nem tão pequena, até mais do que eu imaginava, que diz que sempre faz uma preparação antes de entrar, né, num projeto, num lance, numa via. E
Então, legal, assim, no final das contas, acho que não estamos tão mal assim, né? Apesar de isso continuar acontecendo, a maioria, pelo menos das pessoas que seguem o nosso perfil, já tem alguma percepção de que alguma coisa acontece, você não consegue entregar o que tá preparado para fazer e já tem noção disso, né? Já tem consciência, só não sabe exatamente como fazer para passar, né, esse imbróglio aí, né? E isso é uma coisa que a gente nota, que fica bem claro assim para mim nesses 20 e tantos anos de escalada. Eu percebi isso acontecer muito, assim, e com pessoas que eu vejo, principalmente, lógico, pessoas que começaram depois de mim, eu noto isso com bastante nitidez, mas tem pessoas que começaram há mais tempo do que eu e que continuam apresentando esse comportamento ainda, né? De ter nitidamente a capacidade física, né, atlética e técnica para executar um movimento e não conseguir entregar ele, não conseguir apresentar ele ali na rocha, né? E o quão importante é identificar esses pontos, né? O que realmente acontece, quem é que está roubando, né? Que doente é esse que está roubando sua energia no meio da via, né? E isso é algo que a gente, quanto mais consciência tiver, mais a gente vai conseguir escalar com eficiência e curtindo o processo mesmo, né? Sejam bem-vindos, quem chegou depois aí, Emanuel, Guimarães, Rocha, Silas, Fabrício, sejam muito bem-vindos. Pessoal, se esse tema faz sentido para você, se você acha ele importante, clica no coraçãozinho aqui, dá like pra gente nessa live, porque assim o Instagram ele entende que esse assunto é legal e que é importante e vai entregar para mais pessoas. Nós vamos encontrando escaladores perdidos aí pelas mídias sociais e trazendo eles também para participar dessa discussão com a gente, beleza? Então é só clicar no coraçãozinho, dá um like, que isso ajuda bastante nesse processo de espalhar a palavra. Beleza? Bom, uma coisa que é bem nítida e que a gente nota, né, é isso que eu falei, de travar no meio da via, não conseguir fazer um lance, não conseguir fazer um movimento com a amplitude que deveria, que poderia fazer. Isso é bem fácil até de identificar, acho que é algo que todo mundo consegue perceber em si e nos outros também, né? Algumas outras coisas que não são tão claras também têm a ver com essa autossabotagem. Uma delas que eu vejo muito é o medo de experimentar novos projetos, de entrar em coisas novas, de fazer vias ou boulders de estilos diferentes. Talvez tentar um grau acima do seu só para experimentar mesmo. Eu vejo muita gente com medo, assim, de, eu escalo, sei lá, eu escalo 7A, e aí vem pessoal, meus amigos estão entrando num 7B, não vou entrar num 7B porque eu só escalo até 7A. E às vezes é um grau tão pertinho, assim, que vale a pena, sabe, experimentar. Às vezes você se encaixa, mesmo que seja sem um compromisso de, nossa, eu quero fazer aqui um site, vai querer sair flechando tudo que está acima do que você está acostumado, mas pelo menos testar, né? Ver o quanto você desenvolve com outras exigências. E muita gente se trava já antes, assim, é muito comum isso, de chegar e falar, nossa, que legal esse lance aqui, esse boulder maneiro, né? Mas muito bonito esse boulder, eu queria fazer ele, que grau que é? Esse aí é um V7. Então eu não vou entrar. Calma, espera aí, por quê, né? Por quê? Por que não? Por que você vai se paralisar tão antes assim, né? Você não vai nem tentar, nem sentir um pouquinho, nem grudar ali nas agarras para ver qual é que é, né? E isso é algo que trava bastante, que segura a gente para não desenvolver na escalada. E é uma das formas também de autossabotagem, né? Boa noite, Andressa, pessoal do Climbit, sejam bem-vindos. Teixeira Oficinas Boulder, muito bem-vindos. E uma outra coisa que eu tenho identificado bastante, que me incomoda e que eu vejo que acontece
muito, é um escalador que está conformado ali com o grau que ele atingiu, com o nível de dificuldade, às vezes até com os setores que ele escala, e está conformado que é aquilo mesmo. É isso aqui que eu tenho para fazer na vida e que já deu, para cima disso aqui eu não vou conseguir, nem adianta tentar. E assim, se eu for pensar bem, tipo, não tem muito a perder, né? A gente não tem, não tem muito a perder ao tentar ser melhor, ao tentar evoluir um pouco mais, talvez tentar alguma coisa mais difícil, mais desafiadora, talvez do ponto de vista físico, talvez do ponto de vista do psico mesmo, né? Algum projeto maior, mais grandioso. A gente não tem muito a perder. Não conseguiu, ok, mas a maioria dos escaladores, né, não vivem exclusivamente da escalada, não precisam entregar esse resultado e, nossa, eu preciso mandar todas as vias que eu entro, porque senão eu perco o patrocínio. Não é isso, né? E por que a gente se segura tanto, né? Por que a gente se prende tanto, né? Tem um monte de fatores que podem estar aí, né, envolvidos e que a gente deve, ao longo do processo, né, ao longo dos anos de escalada, aí, identificando isso e tentando matar essas objeções de pouquinho em pouquinho. Tá? Eu vejo isso do escalador que já tem uma certa idade e daí coloca o limite, né? Eu agora, recentemente, fiz aí 40 anos, então isso me incomoda bastante, particularmente, assim, porque não vou aceitar que o grau que eu estou hoje é o grau, não vou subir mais sim, e ninguém ouse dizer que não. Uma outra coisa que eu vejo muito é a história do fim da temporada de escalada. Tem alguns amigos assim que, nossa, é uma coisa derrotista assim, né? Bateu agora, final de setembro, passou outubro, a temporada acabou, a gente só vai escalar em abril de novo. Nossa, cara, que tristeza, né? Vai escalar 4 meses do ano só. E o resto não adianta, né? Porque você não vai conseguir fazer todas as coisas mais hard. Então, já meio que se convencendo de que nada de interessante vai sair nesse período, né? Isso também é uma forma de autossabotagem, né? Você está sabotando o seu próprio desenvolvimento nesse período e a possibilidade de, às vezes, até num dia ruim, num dia de clima ruim, sair o projeto que você estava ali, né, querendo, que estava no limiar, porque você estava bem, enfim, e compensou ali as adversidades, né? Então, esses são dois pontos aí também de limites aí, né, da escalada. O tal do fim da temporada é uma desgraça, assim. Tem gente que eu acho que eu só vou ver o ano que vem, que vai sumir da rocha. E o fim da idade, né? Já estou numa idade avançada. Aí você vê o pessoal aí do projeto do Gambate, o filme, que estão buscando aí o 10º grau depois dos 50 anos de idade. E, cara, tem chão, né? Todo mundo dá para trabalhar bastante, né? Faz sentido isso para vocês? Me digam aí, quais são as coisas que te travam? Coloque aí nos comentários o que te trava, o que você sente que acontece, que você não apresenta na rocha, não consegue fazer aquilo que você já sabe que consegue fazer. Um exemplo, um grau que você já mandou no ginásio, em top rope, sei lá, daí tá bem protegidinho, bem tranquilo, um ambiente controlado, e aí a hora que você chega na rocha, você espana sem nem estar numa exposição muito grande. Ou um nível de ansiedade e dispersão muito grande. O que acontece com você? Coloca aqui nos comentários para eu saber qual é a condição mais comum de cada um. Bom, entrando nesse processo de vencer um pouco mais a autossabotagem, tem uma frase que eu gosto muito que diz assim, que se você achar que pode ou se você achar que não pode,
de qualquer forma, você está com a razão. Pausa para você assimilar isso. Se você achar que consegue ou se você achar que não consegue, de qualquer forma, você está com a razão. Por quê? Se você se convencer mesmo de que não dá, de que você não é capaz, dificilmente você vai conseguir fazer alguma coisa. Você, na verdade, já foi derrotado antes de iniciar a batalha. Então, você já entra naquele lance com a certeza de que não dá, não vou, não consigo. E fica nessa coisa assim, eu vou tentar, mas eu não sou capaz, eu não consigo e tal. Então você já começa mesmo derrotado. Deixa para ser derrotado pela via, pelo lance, pela rocha, pelo boulder, enfim. Deixa para ser derrotado no campo de batalha. Não comece, não se derrote antes. Não inicie a batalha já tendo perdido, porque vai ser meio triste assim. Você vai perdendo para si mesmo muito antes do limite ali imposto pela dificuldade do real, né, daquele lance, daquela via. O Diego falou, trava um pouco a altura, superando o medo. A altura é um processo, o medo de altura, né, o medo dos esticões, é um processo que é muito comum, assim, e algumas pessoas levam anos trabalhando isso. Tem gente que passa a vida inteira escalando e lidando com esse medo o tempo todo. É uma trava comum. Mas o que eu queria chamar a atenção é para aquilo que acontece antes de você estar nessa exposição. Por quê? A sabotagem, ela é quando você, antes de entrar num lance exposto, por exemplo, você já antecipa que não vai dar muito certo, que vai ser perigoso, que você vai ficar desconfortável. Você nem está na situação e você já começa a sofrer com ela antes. E aí você entra numa disposição muito ruim. Você entra predisposto a estar mais cansado, a fazer menos força, a se posicionar pior, preocupado com um monte de coisas que não são aquilo que você está executando. O medo, na hora que você está realmente ali na exposição, ele tem uma outra característica, né? É um pouquinho diferente, é especial, assim. E aí a gente pode tratar isso também em outras lives. Porque ali realmente você está exposto, às vezes você olha para baixo, tem alguma coisa com a queda ali, com os pontos que você vai cair, a altura, quantidade de queda, então é um pouco diferente. O que eu gosto de chamar atenção, o que eu quero hoje chamar atenção, é o que acontece antes. Quando você já se programa para estar numa situação desfavorável, né? O Álvaro falou, quero muito mandar meu primeiro 7B, mas me trava um pouco quebrar o grau, saber escolher a via e já entrar mais tenso por ser algo mais difícil do que estou acostumado. Aí, é isso que eu estou falando. Se assustar com o grau da via é algo muito comum. E o grau da via, o Daniel Mansur aqui, seja bem-vindo, boa noite, Mansur. O grau da via, ele é uma referência, certo? A gente fica muito nessa noia de, qual que é o grau? Mas será que é o 7A? Será que é o 7B? Será que é o 7C? Mas tal via é um 7C ou é um 8A? E assim, grau é uma tentativa da gente tornar objetivo uma medida que é muito subjetiva e que vai ser diferente para cada corpo. Quantas vezes a gente não vê uma pessoa muito alta, às vezes, pular o crux de uma via, simplesmente porque ela tem uma envergadura gigantesca e não precisa usar 3 agarras ali que todo mundo tem que usar para passar aquele lance. Ou é um movimento muito espremido e essa pessoa que é alta fica mal posicionada, ou a pessoa que não tem muita flexibilidade se dá mal porque não consegue jogar aquele pé alto que precisava.
Ou ainda, tem um lance que é de Montese, e vai ter que perder pé, vai ter que puxar no braço, e aí a técnica ali, infelizmente, vai ficar um pouco prejudicada, né? Então, o grau, ele faz algum sentido, mas ele não deve ser levado tão ao pé da letra, tão a ferro e fogo, quanto a gente costuma levar no meio da escalada, e é o que eu vejo, né, nas discussões, nas tantas discussões sobre grau que acontece. Ele é uma referência mais ou menos assim, eu estou fazendo aqui, como o Álvaro falou, né, estou fazendo um 7A, buscando um 7B. É lógico que se você entrar num 8A, 8B, provavelmente vai ser bem mais difícil do que você está acostumado. Mas acontece de algum 7B, um 7B, você poder se encaixar melhor do que em muitos dos 7A que você faz. Então vale a pena testar o 7B, talvez até um 7C ali, dependendo do estilo. Se você vê que é o estilo, esse parece um estilo que eu me encaixo bem, manda bala, vai lá, experimenta, sabe? Testa, sente como é que é, sente o drama, toma um espanco, volta para casa e ok, vamos ver o que a gente precisa melhorar, né? E bola para frente. Eu comecei a entrar numa via aqui que é um grau inteiro acima mais do que um grau acima do que eu já mandei. E eu tomei um espanco, tô tomando espanco dela, mas enfim, tô malhando, uma hora talvez saia, talvez não sei o que vai ser. Mas de qualquer forma uma referência ali do que eu posso melhorar, das minhas falhas, de onde que eu tenho fragilidades, que tipo de treinamento eu preciso fazer a mais. Não tinha nenhuma expectativa de mandar vir em flash, porque era um grau muito mais alto do que eu estou acostumado. Mas tacamos-lhe o pau. Se sair, opa, boa, né? Joia, positivo. Mas se não sair, ok também, né? E então não ficar tão preso a essas minúcias do grau. Essas discussões, assim, para quem dá o grau na via, às vezes tem que se preocupar com isso, né? O pessoal que fica faz mais first ascents aí, precisa se preocupar com isso, porque a comunidade cobra, né? Que grau que é? Mas isso aí é um 9A ou um 9B? Cara, não sei, só é difícil pra caralho, assim. Mas a gente precisa ir criando, né? Cada vez dar uma graduação mais precisa, lógico. Mas pra gente que está para se divertir, que está curtindo, procurando projetos ali, veja como referência e procura uma via que te inspira, né? Um projeto que te inspira, que você fala, putz, esse lance aqui é legal, quero fazer. Porque às vezes é um grau que você está almejando, mas é uma via feia, tem uns movimentos estranhos, você não tem muito tesão de fazer ela, e aí não adianta, sabe? Você falar, nossa, vou mandar um grau a mais de uma via que eu não gostei, que não tem um visual legal, que não é num lugar bacana. Então tem pesos diferentes essas coisas, tá? Não se intimide então com o grau. Vamos tentar, vamos experimentar, seja o que vier, assim, né? Vamos testar o nosso corpo também em situações desconfortáveis. Porque ficar preso também, no mesmo grau ali, as mesmas vias, eu vejo, assim, por anos, alguns escaladores repetindo as mesmas vias do campo escola, do lugar que mora, naquele pico, aquela falésia que sempre vai. Vou aqui, faço essa via, outra via. E repete as mesmas. E aí vai enjoando, vai cansando, sabe? E, não, mas não vou tentar outra coisa porque é muito difícil, porque eu não consigo, porque eu não dou conta. E nem sabe, nem testou, nem foi lá, né? Uma outra coisa que é um problema grande é essa comparação com os outros, né? Se comparar com a performance alheia. Então tem alguém que é muito mais habilidoso e aí quando eu começo a fazer algo ou entrar no mesmo projeto, eu percebo a distância, assim, né? O quanto aquela pessoa se posiciona de forma leve e o quanto eu vou lá e entro que parece muito mais pesado, parece que é tudo mais sofrido, né? Essa comparação, assim, ela é muito prejudicial, porque você está tentando, está ali, está testando, está se divertindo, está curtindo, está querendo experimentar alguma coisa.
E é importante a gente identificar, assim, quando que a gente está se cobrando ou se limitando, justamente porque tem alguém que é muito melhor por perto e tal. Ou porque você só quer entrar numa via quando você for bom o suficiente, igual tal pessoa. Deixem isso de lado, tá? E que o Daniel Mansur falou, escolher um point que tenha muitos setores facilita essa escolha, como foi no Cipó. Ah, verdade, que o Daniel Mansur, nós fomos juntos para o Cipó esse ano, e um point com muitos setores, com muitas possibilidades de via, e isso é muito legal, assim, para quem quer dar um salto, né, dar uma evoluída na escalada, passar um tempo, passar uns bons dias, assim, num lugar com grande quantidade de vias, porque você pode apontar assim e dizer, falar, essa via achei bonita, gostei da linha, ouvi alguém fazendo e a movimentação pareceu muito divertida, assim, muito legal, eu quero tentar fazer esse movimento também. Isso ajuda bastante, realmente vai te inspirar assim, a tentar um pouco mais e talvez até a fazer o treinamento de base, né, o treinamento de muro, de ginásio, para depois ir lá na rocha e conseguir executar. Se inspirar, estar ali buscando essa vontade de fazer, de mostrar, de entregar, né, na parede aquilo que o seu corpo é capaz. Isso é o mais importante. Que a Fê falou, medo de lesão. A partir de uma lesão relativamente grave se tornou algo que não consigo controlar muito bem, mas antes não tinha e sinto que atrapalha bastante agora. E o medo de lesão é um medo que é bom, a gente tem que ter, a gente só não pode deixar realmente ele dominar. E como que a gente faz isso? Seguindo os protocolos de proteção do corpo, né? Fazer ali exercícios de fortalecimento ou os exercícios antagonistas, treinamento gradual, respeitar os sinais do corpo, ter dias de descanso. Algumas pessoas precisam de mais de 1 ou até mais de 2 dias de descanso na semana. Tá? Corpos são diferentes. Tem gente que vai parar um dia e se recuperou. Tem gente que vai precisar fazer uma pausa de 2 dias, depois mais uma pausa de 1 dia no meio da semana, para dar tempo do corpo se recuperar. E treinamentos mais agressivos, como os de campus board, né, de finger mesmo, de fortalecimento de tendões, tem protocolos para eles serem eficientes e seguros. Ficar fazendo finger loucamente todos os dias vai machucar. E aí, mas entrar num projeto. Aí essa é a parte que eu acho que vale um pouco a pena você talvez tomar um certo cuidado. Porque se você identifica que tem um lance que por exemplo, tem um monodedo no meio desse boulder. E assim, eu não consigo segurar o meu peso com uma mão, ou não consigo nem fazer segurar só com as 2 mãos, com 2 dedos, me pendurar. Então, assim, fazer um lance com um monodedo vai ser complicado. Aí você precisa primeiro testar esses movimentos bem estáticos e conseguir ir colocando peso devagar. O risco maior desse tipo que provoca mais lesão é a sequência de movimentos dinâmicos, é fazer tudo no dinâmico. Se jogar demais assim e repetição. A repetição, ela também acumula, né? Também vai acumulando ali essas pequenas agressões e pode instaurar uma lesão mesmo. Então, cuidado, aí faz sentido, né? Agarras muito pequenas que utilizam poucos dedos, tipo uma pincinha pequena de 2 dedos, 3 dedos só, ou um regletinho pequeno demais, em que eu sinto que escapa e dá aquela estralada, aí sim, vale a pena botar um pouquinho o pé no freio ou tentar resolver aquele lance de uma forma mais estática. Uma coisa que eu identifico bastante, e eu já identifiquei em mim,
e eu observando, né, pessoas que escalam comigo, não dar o impulso máximo do movimento, não completar o movimento quando sabe, por exemplo, que a garra seguinte é uma garra machuquenta, assim, aquela garra cheia de cristalzinhos, ou que tem uma laminazinha, uma faquinha, né? Então você faz um movimento mais curto, sabe? Dá aquele pulo assim, pega um impulso, fala, nossa, vou dar um botão assim, aí faz, dá só um pulinho, ai meu Deus, aquele bracinho curto assim de T-Rex, nem estica direito, eu não alcanço. E fazer o movimento mais longo, na verdade, vai te permitir também encaixar com um pouquinho mais de tranquilidade a mão numa garra que possa ser mais machuquenta. Se você alcançar sempre no limite, né, você tem um impacto maior. Você estica e pum, dá aquela pancada. Se você conseguir puxar um pouco mais, você tem tempo de arrumar a mão e frear um pouco a descida, né? Frear aquela transferência de peso para a garra. Então tem formas de fazer isso também, logicamente, de maneira segura. E é claro, como a Fê falou, né, voltando de uma lesão, você fica com o alerta ligado, né? Mas é importante entender assim, o que está acontecendo, como que a gente pode mudar isso e fazer todos os fortalecimentos e se proteger. É o único jeito, tá? Procure identificar um outro ponto que eu percebo conversando com os alunos, conversando com os amigos, identificar quando que você desiste de um movimento, seja porque, isso que eu disse, né, a garra dói um pouco, a garra ela machuca, é meio, sei lá, cheia de cristalzinhos, suas mãos já estão meio cansadas, né? A pele já está meio cansada. Ou às vezes porque é um movimento que exige um esforço muito grande. Um esforço muscular mesmo, talvez de uma pressão mais forte ali na pinça. Ou se segurar mesmo no braço, dar uma puxada forte. Porque quando você cai, você descansa. Ou seja, você tem um momento ali de já deu errado mesmo. E aí você descansa. E isso, de alguma forma, é também reconfortante. Apesar de um sentimento depois de assim, não dei conta, não sou capaz, não consegui fazer o que eu queria. Mas você tem uma fuga daquela dor momentânea. Então é interessante prestar atenção se você não está fugindo de sentir alguma dor. Porque escalada é um esporte que dói, vamos combinar, né? Eu, pelo menos, não conheço nenhum escalador que não conviva com isso, assim. Dói a pele, a gente se rasga inteiro, volta com as mãos tudo sangrando para casa, tudo esfolado. É um esporte que dói um pouco, gente. Se não doer um pouco, acho difícil, assim, não vai render, né? Concordo? Ou não? Ou eu estou viajando? Ou só eu que sinto dor? Todo mundo aqui escala como se estivesse passeando no shopping. Diz aí. Uma coisa que é um diferencial bem grande de escaladores de alto rendimento, que a gente percebe um fenômeno, né? Uma forma diferente de se engajar nos movimentos. Até a gente estava o Dimitri, da Top Escalada, estava aqui em Londrina essa semana, 2 semanas atrás, e aí ele estava falando disso, assim, de observando num campeonato, que era um campeonato amador, acho que era, um evento lá na academia dele, e aí chegou algum escalador das antigas, que já foi escalador de competição, né? E ele notou assim, a diferença, né, de um escalador de alto rendimento, ele não está mais em época competitiva, né? Não compete mais, mas tem ainda a pegada de um atleta profissional, né? Ele falou, cara, quando ele entra,
se agarra, faz uma boa leitura, logicamente, dos boulders ali, né? E se ele entra no lance e não é exatamente do jeito que ele imaginou, ele espreme. Por quê? O que é o padrão de nós, escaladores meia-boca? Vou me colocar aqui, talvez você não seja um meia-boca, talvez você seja um escalador boca e meia, mas enfim, eu tenho essas limitações. Eu vou no lance, achando que é um batente, e aí eu bato a mão e aquilo é meio rampinha, é um abauladinho, já dá uma vontade de soltar e falar, ai, não é o que eu imaginei. Já passaram por isso? Já sentiu isso? Você bate a mão, a garra é muito diferente do que você tinha imaginado, imediatamente você já desiste de segurar nela. E o escalador de alto rendimento, essa galera que manda forte mesmo, é assim, ele fez a leitura, bateu a mão, não é daquele jeito que ele imaginou, não importa. Aí ele bota uma força bruta, espreme, como se quisesse fazer a rocha chorar. E aí gruda e fica. Melhor que puder, né? E passa, sai dali logo também, né? Deixa eu ver aqui que o Oberdan falou. Um amigo que está treinando comigo há uns 6 meses indoor. Levei ele na rocha 2 ou 3 vezes, mas ele trava quando percebe a altura, mesmo no top rope. O que devo fazer para ajudá-lo a superar isso? O top rope se ele trava com altura, né? Quer dizer, o medo dele é a altura. Não vai ter muito jeito. Botar ele algumas vezes em top rope, em vias tranquilas e fáceis, deixar ele subir alguns metros até onde ele se sente confortável, e aí ele desiste, desce, depois sobe de novo aqueles mesmos metros, 3, 4 metros ali, e pede para ele subir mais um pouquinho só, para não ir até o final, né? Tenta diminuir um pouquinho a meta para ver se ele não se sente um pouquinho melhor. Que o Álvaro falou, a síndrome do não gostei, é isso, do negócio da garra, né? Tipo, bati a mão da garra, não gostei dela. Ai, essa garra aqui, não gostei muito não. O Shaper não estava muito de bom humor quando criou essa garra aqui no murinho. E não tem dessa, né? A garra ruim é que é uma garra boa. Esquisito isso, né? Mas é isso aí. Se a gente está ali pela dificuldade, quanto pior, melhor, né? Maia falou, eu aperto como se fosse para quebrar o coco com as mãos. É isso aí. Espreme, fica. Porque se você criar essa atitude de assim, eu vou espremer e vou fazer o meu melhor, pronto, você vai estar sempre no seu melhor rendimento. Mesmo que você não consiga, às vezes, parar naquela garra, mesmo que você não consiga mandar aquele lance. Há um compromisso que você assume de entregar a sua melhor performance, de escalar o melhor que você consegue. E aí, grudou, chegou ali, fez o movimento, vai, tenta, vai precisar fazer força? Faz força até explodir e daí deixa para cair na hora que cair mesmo, né? Deixa para ser, como eu disse, deixa para ser vencido no campo de batalha. Não, você cai, mas cai atirando, sabe? Não sai correndo não, que tá ali é para guerra, né? E quando você achar que não consegue fazer um lance, isso é algo que eu vejo muito assim em lances um pouco mais esticados, né, mais dinâmicos. Quando algo parecer muito assustador, uma forma de você se colocar ali tá bom, na sua cabeça está muito claro que você não consegue fazer aquele lance, que essa puxada é muito longa para você, é muito forte, tá? Se compromete a fazer, chegar o mais perto que você puder. E aí você encara
aquele lance isoladamente, às vezes um único movimento isoladamente, como o seu desafio naquele momento, naquela fase. Eu tenho que chegar naquela garra, eu tenho que dar uma puxada aqui numa garrinha ruim que seja, eu vou chegar o mais perto que eu conseguir da próxima garra. Eu acho que não dá para chegar lá. Eu não consigo chegar lá. Mas eu vou chegar o mais perto que eu puder dela. Faz sentido isso? Porque você assim está se colocando ali no campo de batalha. Eu vou com uma atitude de tentar o meu melhor, apresentar o meu melhor, fazer tudo aquilo que eu sou capaz de fazer. E aí, sim, depois de fazer tudo que eu tinha ao meu alcance, não deu, não chego mesmo, realmente, no momento eu não tenho força, eu não tenho técnica, seja lá o que for, para executar esse lance. Aí ok, aí pelo menos você fez tudo que estava sob o seu controle e não desistiu antes. Tá? Desafie-se a tentar um pouco mais, porque às vezes você vai se surpreender. Muita coisa que você acha que não dá, acha que não consegue. No final das contas, se você faz com essa atitude, você descobre que consegue sim, que é capaz, que dá para fazer, que tá dentro das suas possibilidades. Talvez esteja no limite, mas enfim, o limite ainda é dentro das suas possibilidades. Tá? Gente, eu vou abrir a pergunta. Se alguém tiver alguma pergunta específica agora, pode mandar, porque já estamos terminando aqui o assunto, tá? Então, se tiver mais alguma coisa que você queira acrescentar ou perguntar, pode escrever aqui nos comentários que eu respondo, tá? O que eu quero sugerir para você enquanto isso, como tarefa de casa, para trabalhar essa sua autossabotagem, é se propor nos próximos dias, preferência nessa próxima semana, se não for chover aí na sua região, nesse feriado agora, aqui tá bem ruim, a previsão de chuva tá péssima, feriadinho acho que ninguém vai aproveitar, mas enfim, se não estiver chovendo aí onde você está, e se estiver chovendo, adie um pouquinho mais, mas eu quero que, como tarefa para vencer essa autossabotagem, você tente algo que hoje você tem certeza que é impossível, que está assim, um passo além do seu limite. O Álvaro falou que o limite dele é o 7A e eu estou tentando um 7B. Então, um bom passo seria entrar num 7C. Entendeu? Mais ou menos essa dinâmica. Porque no ginásio eu consigo fazer sequência de 50 a 70 movimentos no negativo e na rocha eu sinto a fadiga, bombar o braço em sequências bem mais curtas no negativo. É porque você está espremendo demais daí a rocha. Mas tem algumas coisas, né? Também porque no ginásio você tem, depois de um tempo, você conhece melhor as agarras, então você sabe como pegar nas agarras de forma bem eficiente. E isso otimiza o esforço. Então você sabe que aquela agarra com uma determinada quantidade de pressão você para nela. E você coloca a mão sempre na posição melhor. E de repente na rocha você pega na garra e não é bem aquilo, você dá uma ajeitadinha, sabe? Isso já conta como um movimento a mais, essas ajeitadinhas. Então às vezes isso também está consumindo, pode ser uma das coisas. Partiu 7C então, é isso aí, ó. Entra no 7C. E entra assim, desencanado. 7C é isso, sabe? Se o 7B parece um grande desafio, o 7C, certeza que eu não faço, mas vai pra guerra, sabe? Faca no dente e dá o seu melhor. Sente, sabe? Abraça a situação, assim, embrace for impact, deixa a coisa vir.
Porque isso vai esticando um pouquinho a sua percepção de possibilidades, sabe? Se propor a coisas que hoje parecem impossíveis, vai esticar um pouco essa percepção. Não pode ser descomunal, assim, né? Por isso não vou falar, tá aí trabalhando no 7º grau, vou falar, entra no 9B, porque talvez você não consiga nem sair do chão, assim, e aí vai ser não é que não é para entrar, mas talvez seja muito frustrante. A chance de você se frustrar é maior. Se você conseguir entrar, não, vou entrar aqui porque, sei lá, eu vi alguém fazendo e eu tô encucado que eu consigo fazer alguma coisa. Beleza, mas se você tem uma tendência a se frustrar com com a baixa performance em algum lance, aí vale a pena pegar algo que esteja só um pouquinho depois do limiar, daquele limite. É um passo a mais, sabe? Que a Nádia falou, entra para aprender e curtir. É isso aí. A Nádia é craque nisso. A Nádia é craque nisso. O grau da Nádia aqui, o 7A, 7B. Acho que mandou um 7C, né? Nádia. Eu acho que ela mandou um 7C já. E aí tá malhando um 8A. E aí esses dias eu fui entrar no 9B, que foi essa via que realmente está fora do meu limite, o 9B. Mas eu encasquetei que eu quero tentar e dane-se. E sei lá quanto tempo vai demorar para eu mandar. E a Nádia falou assim, vou entrar também. Eu falei, nossa, meu primeiro pensamento é, nossa, mas tá longe, né, do 9B. Mas tá longe para mim também, não tá perto. E ela entrou, tomou um espanco ali e pronto. Mas foi lá, viu, sentiu qual é que era o drama, pelo menos os primeiros movimentos, e mandou bala. Ó, falou o que aqui na Serra Gaúcha, a galera diz que entrar em grau bem acima é para pegar um poder. É fase bônus, né? Fase bônus ao contrário, assim. É só para você ganhar ali ganhar XP mesmo. A Nádia falou, fiz 1/3 da via. Do quê? De qual via, Nádia? Do 9B ou do 8A? Mas entra para pegar o poder, entra para de repente ali pegar a vibe, né, a energia dos escaladores mais fortes que passaram por aquela via. E aí deixa aquilo te contagiar e depois você volta lá pro 7B e arregaça. Né? É isso. Fez 1/3 do 9B. Tá. Fez 1/3 da distância do 9B. É igual aquele, que foi? Era um 9A, 8C, 9A que a gente entrou, né? Que fizemos quase a via inteira, né? Ficou faltando 2 metros de via. Só que na verdade era um 6º grau até aquele ponto. E aí tinha um lance que era absurdamente mais difícil. Eu falei, não, mas faltou uma chapa só para mandar um 9º grau. A única coisa é que aquela chapa era todo o grau da via. Mas é isso. Então, bom, gente, é isso. Fica essa tarefa de casa aí. Coloque-se um desafio que está um pouco acima, além da sua linha de limite e experimente. Vai lá, testa, curte, toma um espanco, seja como for, mas vai para a guerra, sabe? Vai com a faca no dente e deixa para ser vencido no campo de batalha. Beleza, meus queridos? Ó, nós estamos retomando então hoje essas lives, horário oficial, quarta-feira, 8h30. Semana que vem tem de novo e podem mandar sugestões de temas que são sempre bem-vindos. A gente vai elaborando. Eu não lembro agora, o da semana que vem está definido, mas eu divulgo aí ao longo da semana. Beleza? Muito obrigado pela presença de vocês. Um abraço, beijo a todos. Boa noite. Falou!